Voltei. Ray Pedrosa, não sei como que se pronuncia. Vamos ouvir a Ray falando aqui a história dela, de argumentação, que a fez definitivamente, permanentemente, nunca mais ficar com um homem que tem filho. Vamos lá. Vou contar a história de quando eu decidi que eu ia evitar ao máximo ficar com um homem que tem filho na minha vida. Sábado eu tava no mercado Polêmica, né? Mas fofoca a gente escuta, ó. Abaixa a cabecinha e preste atenção. e quem eu topo? O casal. É óbvio que quando eu fiquei com o cara, ele não era marido dela, e o filho. Aí, assim, eu topei, eu já ia sair, porque a história foi meio pesada, vou contar pra vocês. Mas o filho deles veio e me abraçou e falou: Oi, tia Raíssa! Imagino que esse homem deve ter apanhado em casa quando chegou, né? Mas vamos à história. Que situação, né? Não dá pra correr, que a criança, coitada, não tem nada a ver com isso. Haja maturidade, né? Há mais ou menos um ano atrás que isso começou. Eu trabalho como garçonete em evento privado. E aí teve um dia que eu tava num evento, esse cara estava lá, ele perguntou o meu nome, só isso. E aí eu acho que ele me achou no Instagram, né, pelo meu nome, e me mandou mensagem e a gente começou a conversar. E ele, gente, além de muito bonito, era muito educado, assim, Não tinha uma foto dele com a filha, mas a mentalidade dela era outra, né? Antes, então vamos ver aqui. um amor de pessoa, um verdadeiro príncipe encantado. E aí, conversa vai, conversa bem, a gente marcou um date para um sábado. Foi ótimo, tudo incrível, tudo que eu já achava sobre ele só aumentou, ele era quase perfeito. Um príncipe encantado, né? Mas é aí que a gente tem que começar a escutar as pulgas atrás da orelha, né? Porque não existe ninguém perfeito. Então, quais são os defeitos? Fiquem atentas sempre. Ah, um detalhe importante aqui nesse primeiro date, ele veio me buscar aqui em casa de moto, tá? Enfim, ele era quase perfeito porque ele tinha uma red flag. Ele tinha acabado de terminar um casamento de 10 anos, ele me falou isso. Tinha 4 meses que ele tava solteiro. Eu não sei se eu concordo que, tipo, isso seria um red flag, porque terminar em que sentido? Ele já se separou, ele teve divórcio. Como foi esse término? Acho que a pergunta que fica seria essa, para poder ser ou não a red flag, porque, assim, né, Ray, divórcio às vezes demora 2, 3 anos, depende mais, assim, de caso, né? Cada caso é um caso, então, assim, eu não sei se dá para colocar isso como um red flag, mas dá para suspeitar, claro, né? Criar teorias tipo assim, se você não sabe por que ele terminou o casamento com a outra ou se ela terminou com ele, qual foi o motivo? É aquela coisa, né? A gente tem que conversar bastante, principalmente no começo, para entender as situações e não se colocar em situações, né? E aí, gente, minha cabeça já começou a pitar, né? Porque eu não sou idiota. Eu sei que uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento não tá querendo outro relacionamento. Isso pra mim não seria um problema, porque eu também não tô afim de relacionamento agora. Eu já tinha me envolvido com gente que tinha acabado de terminar, mas nunca com uma pessoa que tinha terminado um casamento de tanto tempo e que tinha filho, ou seja, tinha contato com a ex. Tá, então ela já sabia que ele tinha um filho, tá bom, pelo menos isso. E depois do primeiro date, foi aí que a gente começou a conversar ainda mais, muito mais. A gente saiu num sábado e, tipo, no meio da semana ele já queria sair comigo de novo. Eu falei, não, no meio da semana não tem como não, que eu tenho coisa pra fazer. Bom, a comunicação estava fluindo bastante. Assim, aparentemente eu entendi que eles estavam conversando bastante, já que ela estava podendo enxergar várias coisas, tipo, que ambos os lados não queriam realmente nada sério, mas a disponibilidade às vezes significa algo, né? E às vezes a gente fica usando isso como validação para algo, não sei, né? Vamos. Quando foi na quinta-feira, ele me manda mensagem falando que a gente tinha que sair amanhã, que no caso era sexta, porque ele tinha que comemorar uma coisa que tinha acontecido, que ele tava muito feliz e ele queria comemorar comigo. E eu falo, não, na sexta não dá, minha aula acaba 10 horas, eu tenho aula no outro dia 8 horas da manhã e eu tenho que descansar, enfim. E ele falou, não, vamos comigo, por favor, eu te prometo que eu te devolvo em casa no máximo meia-noite, mas é porque eu realmente estou muito feliz e eu queria muito comemorar isso com alguém. De tanto ele insistir, eu fui e aceitei. Aí ele me chega aqui na porta de casa com a BMW novinha. Nossa, gente, ele tava querendo, mas querendo o quê, né? Mas quando tem muita preparação, assim, o que é que acontece, né? A gente fica muito emocionada, né? Meu Deus, olha como ele tá me tratando, olha como ele me corteja, né? A gente foca muito no cortejo, fica emocionada nesses casos, né? Mas é bom sempre ter uma pulguinha atrás da orelha, né? E escutar o que é que ela tá querendo ali. Porque, né, eu fiquei agora realmente gritando com um pensamento intrusivo na cabeça. O que é que ele queria?
curiosa. E era isso que ele queria comemorar. Ele tinha comprado um carro novo e tal, porque ele tinha separado e tinha deixado o carro com a ex-esposa. Saímos na sexta e depois no domingo a gente passou o dia inteiro juntos. Fomos até numa cachoeira que é muito famosa aqui na minha cidade. E no domingo eu dormi no apartamento dele. E é aí que começa o desande. A gente continuou conversando normal. E aí, durante a semana, a mulher dele, ex-mulher no caso, me mandou mensagem. Ela me mandou mensagem falando: Eu descobri que você tá saindo com meu marido, que não sei o que, eu só quero que você saiba que ele é casado. Aí eu falei: Oi? Oi? Como assim? Ai, que ódio. Preparou o terreno, comprou um carro novo. Será que a Ray foi a primeira mulher que ele botou nesse carro? Mas pelo preparamento aí do terreno, né? Dá a entender que foi. Por todo esse cortejamento, toda essa insistência também, né? Nossa, quem nunca, né? Eu já, não vou mentir, que eu já fiquei também com pessoas que diziam serem divorciadas e depois eu. Pessoas não, né? Teve um caso assim. Talvez eu conte um dia, mas eu não vou contar agora, não. Vamos escutar o que é que ele tá falando, né? Mas eu já me envolvi com um cara que ele era divorciado, fui pra casa dele e depois uma doida que eu não conheço me escreveu pelo WhatsApp perguntando o que é que eu tava fazendo com ele. E eu fiquei, oi, enfim, qualquer dia eu conte talvez essa história, mas quem nunca, né? Homem é um bicho que não raramente mente, né? Não vamos generalizar, mas não são poucos os que exercem essa habilidade. Ele me falou que tá separado de você há 4 meses e tal. Aí ela falou: mas não é bem assim que acontece. Enfim, gente, eu tirei print da conversa dela, mandei pra ele e bloqueei. Nem esperei ele me responder, só bloqueei. Bom, certa ela, né? Agora eu entendo porque ela tratou o término do casamento 4 meses depois, já procurou outras pessoas como red flag. Realmente, né? Que situação. O cara estava mentindo horrores. E nesses assuntos, eu sempre vou acreditar na mulher, gente. Se ela falou pra mim que não era bem assim, eu acreditei nela e nem dei chance pra ele falar nada. E assim, gente, eu faço cursinho pra vestibular. E nessa hora eu tava no cursinho, eu tava em aula, então eu só tirei print, mandei pra ele e bloqueei no WhatsApp. Esqueci de bloquear no Instagram. Aí ele me mandou 200 mil mensagens no Instagram. Ele me mandou. A gente sempre lê na bio desses caras. Não quero drama. Até porque eles vão ser o drama, esses queridos. Ai, como o homem gosta de drama, meu Deus. Um monte de print de conversas deles, tipo assim, ai, tô indo aí buscar o filho, né, pra poder levar, e não sei o quê, hoje ele vai ficar comigo, eu vou ir buscar. Tipo assim, coisa de quem não tá morando na mesma casa. E também print dela falando pra eles reatar e ele falando que não queria. E tipo assim, gente, eu tava gostando dele, sabe? Porque ele era tão tchutchuco. Pois é, né? Mas aí você estudando para vestibular, se envolvendo numa situação dessas que ninguém merece, né? Meu Deus. Ai, peraí, tem alguém aqui falando no chat. Hello, Playtech. No, it's Portuguese, so sorry. But I actually set the live to Portuguese. I don't know why you landed here, but nice to meet you. Ninguém merece você estar no estresse estudando para a prova de vestibular. Todo mundo sabe como é um período infernal da vida da gente. E ela conheceu um cara, um papel desses, um furacão de drama desses. Eu tava gostando dele, sabe? Porque ele era tão tchutchuco. E a gente continuou saindo depois disso. E tipo assim, gente, ele tava falando de relacionamentos cara a quatro. Não tinha nem um mês que a gente se conhecia, tá? Relacionamentos. Então ele tava se envolvendo com mais de uma pessoa? Já? Credo. Mas eu gostei muito dessa Ray, viu? Ela é bem inteligente. No começo, né, é muito fácil a gente se apaixonar, simplesmente se apaixonar pelo que a gente projeta nas pessoas. Então, assim, às vezes fica até difícil com toda essa ofuscação aí criada por bombeamento, né, de amor, tanto cortejamento, tanta preparação. E a gente não vê. Cadê os efeitos? A gente esquece dessa pequena parte. Mas gostei dessa diva, vamos continuar. Eu sempre muito pé no chão, né? Quando ele puxava esse assunto, eu dava uma freada, falava, opa, peraí. Eis que essa mulher me manda mensagem de novo, e dessa vez agressiva, tá? Aí eu falei, olha, ele falou que vocês estão separados 4 meses, ele me mostrou que vocês realmente estão separados e tal. Eu não tenho nada a ver com isso, eu conheci ele tem 2 semanas. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Além do erro que ela cometeu de ter esquecido de bloquear esse infeliz no Instagram, né? Que ela falou que bloqueou no WhatsApp, mas esqueceu por conta do vestibular. Ela não tinha que ficar prestando desculpas ou se desculpando, se justificando, prestando justificações para ex dele, né? Ela devia ter bloqueado essa ex dele também, junto com ele. Então, assim, fica a dica. Sororidade
entre mulheres sempre, mas não esquecer você em primeiro lugar, né? Nesses casos aí confusos que você foi enfiada no meio do olho do furacão, é melhor nem continuar, porque nossa, essa menina foi paciente, né? No meio do período aí de estudar para vestibular. Nossa, haja paciência, viu? E ela vai me manda um áudio falando: ai, porque ele é meu marido, ele só precisava de um tempo, eu já tava conseguindo trazer ele de volta pra casa, ele vai voltar pra casa se não for você no caminho da gente. E eu assim, mulher, te valoriza. E aí, assim, gente, eu fui. E aí eu tenho paciência de ficar conversando com... Tô curiosa agora pra saber, Ray, quanto tempo você passou conversando com essa ex-mulher desse cara? Depois de ter bloqueado esse cara, tipo assim, você virou psicóloga, terapeuta, psicanalista dessa mulher e amiga dessa mulher, tipo assim, ai meu Deus. Eu tenho que pensar no caso que eu vivi, né, que eu citei agora há pouco, rapidamente, brevemente, que, gente, não tem condição, não. Quando você vê que você tá enfiada, que você foi, enfim, que você foi simplesmente colocada nesse furacão, você se tira de todas as pessoas que te conectam àquilo, não tem como, não. Já foi super legal de você mandar print e tal, mas, né, basta. Você não virou serviçal de ninguém, não. Educada com ela, mas eu peguei e bloqueei, que eu não sou obrigada a ficar ouvindo encheção de saco de mulher maluca. Parabéns pra você. Agora, quantos dias você teve de paciência até você tomar a atitude, a iniciativa de bloqueá-la também? Queria saber, né? Eu contei pra ele, passaram-se algumas semanas, a gente continuou junto, na paz de Deus. Só que aí um dia ele me chamou pra almoçar e quando ele veio aqui, ele tava com o filho dele. Detalhe, ele não tinha me falado, tá? Então, Ué, eu entendi errado. Eu pensei que ela tinha bloqueado ele também. Ela continua a conversar pelo Instagram com ele. Meu Deus. tipo, eu fui pega de surpresa, tá? Mas um menino, um amor de pessoa, e como eu falei no início do vídeo, ele me amava. Gente, e a criança assim, um queridinho, parecia o pai, só que mini. Sério, perfeitinho o menino, e tipo, eu gostei muito dele, ele gostou muito de mim. Nossa, a forma que ela descreveu esse menino nessa situação agora, nesse furacão, no meio de tanto drama. É claro que a criança ia simbolizar só uma coisa positiva, né? Porque é um ser inocente. Então, assim, será que as crianças acabam virando um instrumento de atração de interessados externos em um relacionamento para você pegar e virar babá? Ou para você se acomodar rapidamente com essa pessoa, ou você criar uma codependência pensando, ai meu Deus, essa criança acabou de passar por um divórcio, quanto mais parentes melhor. Tipo assim, ai, não sei, cuidado, tem que ter cuidado. Essa mulher me arrumou outro número pra me xingar, me chamar de puta e vagabunda até umas horas. Falou que ia arrancar tanto dinheiro de pensão desse homem na justiça que ele não ia ter um centavo pra gastar comigo. Que agora tinha entendido porque que depois desse tempo todo ele decidiu que queria um carro novo, que era pra carregar puta e que ela não ia Ai, desculpa, não dá pra não rir dessa situação. Meu Deus. permitir isso. Pelo que eu entendi antes, eles meio que estavam dividindo o carro. Gente, o cara teve a decência de comprar outro carro pra carregar uma mulher pra não carregar no mesmo carro que era dos dois e ela ainda tá reclamando. Calma, amiga, você tá do lado de quem agora? Eu não tô do lado de ninguém mais, não, viu? Depois dessa aí, de toda essa paciência que você teve desnecessária. Você continua nessa situação, já tendo inúmeras. Aliás, né? Ela não estava mais vendo bandeiras vermelhas, red flags, ela estava simplesmente mergulhada numa banheira, literalmente cheia de red flags, no meio desse furacão aí. Ela falando como se eu tivesse comprado o carro e dado pra mim. Entendeu? Como se eu estivesse andando no carro e ele correndo atrás. E, gente, eu bloqueava essa mulher e ela voltava a falar comigo. E entrava nas minhas redes sociais e ficava me stalkeando aqui no TikTok, na rede vizinha. Inclusive, eu fechei o meu perfil da rede vizinha nessa época. Porque ela arrumava fake pra ficar me stalkeando, pra ficar me mandando mensagem, me xingando. Gente, ela me xingava o tempo todo, acabava comigo. Aí ela era engraçada. Uma hora ela me mandava mensagem acabando com a minha raça e outra hora ela me mandava mensagem com educação, falando: moça, por favor, pelo amor de Deus, deixa o meu marido em paz. Ele tem família, ele precisa voltar pra família dele. Você tá no caminho de uma família, não destrua uma família desse jeito. Por isso que eu digo, gente, olha, tem que ter um limite, né? Do quão de paciência que você vai ter em cada situação. E essa é uma situação que você não deveria ter tido, se envolvido tanto assim com essa pessoa, com essas pessoas, porque claramente esse divórcio, talvez, não sei, não deu detalhes, esse divórcio aí talvez tenha sido só no papel e que
tenha acontecido muito rápido no papel, mas a situação entre as pessoas envolvidas ali, né, tirando você, Ray, não estava resolvida ainda entre eles. Até porque a mulher ficou atrás, né? Então, assim, tem que ter paciência, gente. Não dá pra eliminar as pessoas assim muito rápido, não. Aliás, né, tem gente que consegue, mas existe o preço a pagar por isso. E quando você entra muito rápido no outro relacionamento, eu vejo assim, que você traz esse problema para as pessoas que você está tentando se envolver. Esse problema que você não conseguiu resolver ainda. Por mais que você esteja divorciado no papel, enfim, né? E eu assim, lendo a mensagem. E assim, gente, a gente ficou uns 3 meses mais ou menos. E eu só aguentei essa perturbação toda, esse tempo todo, porque esse cara, ele era assim, um príncipe encantado. Mas a minha paz, gente, ela é inegociável. Chegou um momento que eu cansei. E eu, tipo, direto eu falava pra ele: olha, melhor a gente parar. Resolve essas coisas que você tem com sua ex-mulher, entendeu? E aí talvez depois, lá no futuro, se for pra acontecer, enfim. Mas ele não deixava, gente. Ele ficava: não, não faz isso, por favor, eu gosto muito de você. Enfim, ele insistia. Aí um belo dia. Não surpreende, né? Por quê? Por que que os homens sempre têm menos maturidade? Por que será? Eu nem sei a idade desse cara, né? Mas, tipo assim, a Ray, naquela época ainda, estudando pra vestibular, super novinha, sendo chamada de todos os nomes por essa ex-mulher dele, se submetendo também a todas essas situações. Por falta de maturidade dela também, né? Mas ela mesma conseguiu se desenvolver um pouquinho mais do que o cara pra dizer pra ele que não queria mais. Ainda bem, né, Ray? Parabéns pra você. Eu estava fazendo o simulado do Enem lá no meu cursinho e essa mulher me manda mensagem falando assim: olha, é a última vez que eu vou te avisar. Eu já fiz de tudo pra você largar o meu marido em paz. Já que você não quer, eu vou te expor no Desabafo Formosense, que é uma página de fofoca que tem aqui na minha cidade. Vou te expor no Desabafo Formosense falando que você é Desabafo o quê? amante do meu marido. Aí eu fiquei nervosa. Quase morri do coração. Não demonstrei pra ela. Pra ela eu tava fina. As coisas que eu falei pra ela eu tava fina, curta e grossa. Mas digitando eu tava assim, ó, de nervoso, parecendo um padeiro. Já tava planejando que se isso acontecesse mesmo, eu ia mudar, ia morar lá com meu pai, que meu pai não é daqui da minha cidade, é de outra cidade. Falei, vou morar com ele, que eu não vou ficar aqui e passar por essa humilhação aí, não. Aí eu respondi pra ela bem assim: olha, eu não sou obrigada a passar por isso, não, cara. Eu não tenho paciência pra isso, não. O fulano, ele é uma pessoa incrível. Eu até entendo você estar nesse desespero todo porque vocês terminaram, porque eu no seu lugar também estaria, porque assim, ele não tem do que reclamar. Mas como você disse, eu sou muito jovem. Peraí, mana. No meio desse furacão, e agora você, depois desse tempo inteiro, você ainda vem falar que não tem do que reclamar desse cara? Quer dizer que ela. Oi? Cadê a culpa do macho? Acho que ela tá muito confusa nessa história ainda, né? Mas é uma questão que vai levar tempo mesmo. Ela é muito nova ainda. Tem muita coisa que ela vai amadurecer ainda. Mas todo mundo tem culpa nessa história. E ela, Ray, desculpa, mas eu também vejo culpa em você, de você, né, na época, se submeter a isso. Mas, né, você saiu dessa rápido, então, maravilhosa. Mas acho que a que menos tem culpa é você, Ray, no meio dessa história aí. Agora o homem, ele tem muita culpa também, tá? É aquela coisa que eu tava falando aqui. Eu vejo assim que se você está muito envolvido com a pessoa ainda, que você ainda terminou aí, teve divórcio, enfim, não entendi no meio dessa história se a mulher realmente ainda está casada. Acho que você não deixou isso muito claro no final, mas, né, acho que eles têm coisas a resolver e não é um problema que te diz respeito, tipo assim, que você precisa ser colocada no meio dele, né? Realmente desnecessário. Então a culpabilidade vai para ele também, não esqueça disso. Eu não preciso passar por isso, porque ela ficava falando que, ai, porque você é só uma novinha que ele tá comendo enquanto não volta comigo. Ô, gente, juro. E assim, apesar dele ser muito bom mesmo, eu não aguento mais. Você é muito chata, é por isso que ele não quer você, porque você é insuportável. Eu não entendo porque ela fica repetindo que ele é muito bom. Falei mesmo. Pode ficar tranquila que eu vou mandar mensagem pra ele agora. E a partir de hoje, ele não está mais comigo. Então, se ele voltar com você, você sempre se lembre que é porque eu deixei. Eu deixei ele voltar, porque eu não quero mais. Não sou obrigada a aguentar essa encheção de saco sua, não. Fui afrontosa mesmo, porque essa bicha já tinha me estressado demais da conta. Aí eu falei pra ela: posta, posta, porque aí você vai ser corno em rede nacional. Porque você tá arrumando chifre pra sua cabeça, que nem chifre você tem. Pelo menos não comigo. Aí eu falei pra ele que eu não queria mais, pelo menos até passar o Enem, porque eu tava em preparação de prova e essa mulher tava me perturbando muito, e eu não queria me distrair com esse tipo de coisa e tal. Ele ficou insistindo assim, gente, um monte de semanas, sabe? Foi semanas dele insistindo pra gente se ver, pra gente conversar, não sei o quê, e eu não quis. Coloquei um ponto final realmente. Ainda bem, né, Ray? Tipo, tem várias perguntas aí nessa história, né? Mas acho que nem é relevante a gente se perguntar
sobre coisas como, ai, mas e aí? Ele queria algo sério com você ou não? Tipo assim, isso nem vem ao caso, porque como é que ele não tinha nenhum direito de querer algo sério com você, já começa por aí. Ele estava muito enrolado nessa ex-mulher dele ainda, então assim, E aí, gente, passou o tempo, eu nunca mais tinha ouvido falar deles dois, entendeu? Pelo jeito, eles voltaram, porque, como eu disse, sábado eu topei com eles no mercado e o filho deles veio falar comigo, veio me abraçar e falou: Oi, tia Raíssa! Quando a bicha é boa, como o mundo é pequeno, né? Se fugir, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É isso, né? A gente sempre encontra com as pessoas que a gente menos espera, assim. ela conquista o pai e o filho. Deve ser por isso que essa mulher me odeia tanto. E depois eu fiquei sabendo de umas coisas que ela falava pras amigas dela, que eu era feia, que não sei o que, e as amigas dela falavam nas costas dela que, tipo assim, feia eu não era, eu podia ser qualquer coisa, mas feia não dava pra chamar. Mas enfim, gente, por que eu não vou ficar com um homem que tem filho mais? Porque se ele não tivesse filho com ela, da primeira vez que tinha acontecido, eu tinha falado, ou você corta a relação com ela, ou você corta a relação comigo. Só que como tem filho, não tem como fazer isso, sempre vai ter esse contato. Por isso, eu terminei, né, entre aspas, com um cara super legal, simplesmente porque eu sabia que a ex-louca dele nunca ia me deixar em paz. E a minha paz é sempre mais importante. Beijinhos. Que bom, né, Ray, que você aprendeu bastante com essa história. Acho que é o mais importante acima de tudo, ao invés de ficar apontando dedos. Mas, né, ela te chamou de feia, com certeza, por insegurança. Mas esse assunto, feiuras, belezas, são coisas supérfluas. Então, assim, foca nos pontos principais. Que você tá um pouco ainda focada, muito acreditada nessa de, ah, ele é um homem muito bom, não sei o quê. Não achei nada de bom nesse homem, não. Desculpa pra se envolver, assim, com outra pessoa antes de ter realmente as coisas 100% resolvido. Enfim, já falei desse assunto. Eu não concordo de, ah, você pode até ter terminado com a pessoa, mas se você não tá bem resolvida com essa pessoa após o término, esse problema, ele vai sendo levado para as próximas pessoas que você se envolveu. Então, complicado. Mas legal o ponto que você trouxe no final, né? Não dá pra saber se a ex ou o ex das pessoas que você está se envolvendo tem maturidade suficiente ou se a situação tá bem resolvida ou não. Novamente, por isso que eu falo, é importante que esteja realmente, de fato, bem resolvido. Às vezes uma palavra como divórcio no papel ou uma separação oficial, tipo assim, ah, a gente discutiu, a gente se separou formalmente, não basta, porque tem que estar realmente resolvido. Então, assim, acho que esse é o ponto principal. Quero saber a opinião de vocês. Mas essa é a minha opinião. Depois disso já entram os fatores como, ai, tem maturidade ou não essa pessoa, né? E não sei, né? Acho que por ter criança ou não, existem uns perigos geralmente, né? De tipo, a gente escuta muito de homem procurar imediatamente muito rápido outra mulher porque não sabe se cuidar. Vários casos, né? Não é todo homem, claro, não vamos generalizar. Ou porque quer uma nova babá, né? Algo do tipo, mas babá, né? Faz tudo em casa como mulher. São várias vertentes aí de possibilidades. Vamos ver os comentários. Pois é, né? Ela falou tanto dessa ex que eu gostaria de saber se essa ex se pronunciou. Tem pronunciamento da ex? Tô curiosa também. Igual a menina escreveu aqui, a Adelaide Menezes escreveu. Eu queria ouvir a esposa. A versão dela, né? A versão da esposa, da ex-esposa que virou esposa de novo. Aí tem a Carol aqui, Cardoso, concordando plenamente com a Ray, com a Rai, né? Sendo solteira e sem filho, não se envolva com homem que tem um filho, é passado, presente. Tem que ter muita maturidade, né? Na idade da Rai, né? Acho que ela tá na casa dos 20 agora, não sei se ela tá com um pouco menos ainda. Ela não disse em que ano aconteceu essa história, né? Na casa dos 20 não dá pra ter maturidade pra se envolver com esse tipo de relacionamento, não, acredito eu, é bem difícil. É bem raro encontrar pessoas com essa maturidade nessa idade, na minha opinião, né? Mas eu conheço gente mais velha que também não aceita. Então, assim, opiniões, cada um com a sua, né? Eu falo isso também porque eu conheço gente que se envolveu com pessoas que realmente estão bem resolvidas, separadas e que têm filhos. Tipo assim, se envolveu com homem, entendeu? E que o homem é uma pessoa boa, de fato. E não é nenhum desses estereótipos aí que a gente espera de, tá interessado em ter uma mulher só pra fazer tudo dentro de casa. É uma pessoa que sabe se cuidar. Então, assim, existem homens que sabem se cuidar também. É difícil, mas existem. Geralmente leva mais tempo, né? O homem leva mais anos pra amadurecer emocionalmente. Sou uma ex que não incomoda ninguém. Aí era no Nubank falando aqui. Sheila Machado, lavei toda a minha louça
escutando essa história. Nossa, Sheila, como você lava rápido louça. Quero aprender com você, tá? O povo aqui escrevendo, descobrindo que é da mesma cidade. É, tem várias pessoas com traumas aí. Nesse contexto de se relacionar com pessoas que já têm filhos. O Vou contar. perfil da Rai é esse aqui, ó. Rai Underline Pedrosa. Quem quiser seguir. Não sei o que tá acontecendo. O que a Twitch tá aparentemente me encomendando pra pessoas que falam inglês. Talvez com o tempo melhore, né? Bom, gente, é isso. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou meio mal hoje, mas acho que a voz espero que esteja um pouco melhor. Tô até tomando um chazinho aqui. Tô meio inchada, mas é isso, né? Não dá pra estar 100% todo dia. Obrigada, me sigam aqui. Com relação aos dias da live, acho que eu vou continuar fazendo 2 vezes por semana. E na janela de tempo, esses 2 dias não estão definidos, mas são 2 dias na janela de tempo entre quinta-feira e domingos. Faço lives diárias 2 vezes. Então, assim, 2 dias entre quinta e domingo tem sido a minha escolha de fazer live. E é isso. Obrigada, boa noite, bom final de semana e até a próxima live. Ou até o próximo vídeo, né? Beijo.